Talvez você já tenha sentido que foi rejeitado, que não é bom o suficiente ou se perguntou onde é o seu lugar. Talvez você carregue o que a Bíblia chama de espírito de medo de novo. Aquela voz lá dentro que fala: você nunca será totalmente aceito. Mas a verdade, a linda verdade que liberta, é esta: você foi escolhido. Romanos capítulo 8 versículo 15 diz: porque vocês não receberam um espírito que os torne escravos novamente para ter medo, mas receberam um espírito que os torna filhos adotivos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Esse versículo muda tudo, porque nos lembra que a adoção não é só uma ideia humana. É divina. É a história do amor de Deus que se inclina para dizer: você é meu. E ouça bem o que eu digo: essa ideia de adoção é realmente poderosa. Percebi o quanto é poderoso no começo deste ano, quando li o primeiro capítulo de Mateus, que mostra a árvore genealógica de Jesus. E ao ler, uma ficha caiu, e talvez caia para você também. O versículo 16 diz: e Jacó foi pai de José, o marido de Maria, de quem nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Nada na palavra de Deus é por acaso. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para endireitar e para nos instruir na justiça. Então, pensando que nada é por acaso, vamos refletir sobre isto. A Bíblia apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus, na família de José, um homem que fisicamente não teve nada a ver com a gravidez de Jesus. Pense nisso. José não teve nada a ver com a vinda de Jesus. Mas, quando nos mostram a família de Jesus, nos mostram a família de José. Quando lemos que Jesus veio através de 42 gerações, por Abraão, o pai da fé, e por Davi, está se mostrando a família de José. É por causa de José que Jesus tem o direito de ser rei no trono de Davi. É por causa da ligação deles que vemos a profecia sobre o Messias se cumprir de verdade. Então, você entende o quão poderoso isso é? Deus mesmo não só reconheceu Jesus como filho de José, mas em sua vontade, ele planejou tudo. Não, José não era o pai biológico de Jesus. Mas ele foi o pai que o céu aprovou. Isso é muito forte. Deus Pai reconheceu Jesus como filho de José. Isso me mostra que Deus pode e vai unir e abençoar famílias que não são ligadas por sangue. E embora o processo de adoção, seja físico ou emocional, possa às vezes ser assustador e até dar medo, também pode ser algo lindo. Lindo e que nos dá valor. Deus pode usar essa ideia de adoção para tirar alguém das garras da rejeição e levá-lo direto para os braços da salvação. Agora, a rejeição é uma das dores mais fortes que uma pessoa pode sentir. Para alguém que foi adotado, essa dor pode começar antes mesmo de ter palavras para dizer o que sente. Há uma pergunta que muitas vezes fica na cabeça: por que eu não fui querido? E talvez essa pergunta não seja só de quem foi adotado. Talvez seja de qualquer um que já se sentiu invisível, esquecido ou trocado. Mas aqui está o milagre. No reino de Deus, a rejeição muitas vezes é a porta para um novo caminho. E, com outra visão, podemos perceber que essa rejeição é, na verdade, uma proteção. Quando as pessoas dizem que você não é suficiente, Deus diz: você é exatamente quem eu queria. Salmo capítulo 27 versículo 10 declara: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Não é poderoso? Mesmo que aqueles que deveriam cuidar de você não puderam, o Senhor cuidará. Ele não age com má vontade. Ele não te salva como uma segunda opção. Ele te acolhe porque te escolheu. Muitas pessoas, sejam adotadas ou não, vivem com o que chamamos de espírito de orfandade. É aquela sensação de nunca pertencer, de sempre precisar provar seu valor. Isso gera o medo de perder o amor. Leva as pessoas a se esforçarem demais, a querer agradar a todos, a construir barreiras em vez de pontes. Mas Deus nunca quis que vivêssemos como órfãos. Em Efésios capítulo 1 versículo 5, Paulo escreve: Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Essa frase, conforme o bom propósito da sua vontade, significa que Deus ficou feliz em te escolher. Ele teve prazer em te chamar de seu. Sua adoção na família dele não foi por pena. Foi com um propósito. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de viver como se tivesse que conquistar o amor de Deus.
Você para de esperar ser rejeitado. Você começa a descansar, a realmente descansar na certeza de ser querido. E quando você começa a descansar na certeza de ser querido, então você pode começar a se libertar do medo. O medo é uma emoção muito forte para quem foi adotado. Existe o medo de perder, o medo de ser rejeitado, o medo de ser demais, o medo de não ser o suficiente. É aquela voz baixinha que diz: se eles realmente me conhecerem, eles vão embora. E esse tipo de medo pode estragar relacionamentos antes mesmo de começarem. Você pode se afastar no momento em que alguém se aproxima demais. Não porque você não se importa, mas porque você se importa demais e está morrendo de medo que a pessoa não fique. Mas preste atenção nisso. O amor de Deus é a solução para o medo. 1 João capítulo 4 versículo 18 nos lembra: no amor não há medo, antes o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo traz castigo, e quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. O amor perfeito, o amor dele, expulsa o medo. E quando você sabe que é totalmente amado, você pode parar de fugir de se conectar. Você para de estragar seus relacionamentos porque finalmente percebe que não precisa testar o amor o tempo todo para saber que ele é real. O amor de Deus não vai embora. Ele não tira o carinho quando você falha. Ele não muda de ideia quando você erra. Ele sabia tudo sobre você antes de te adotar e disse sim mesmo assim. Ele não se incomoda com suas falhas e não se assusta com seus problemas. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo, passado, presente e futuro. E ele ainda te quer. Essa é uma das verdades mais bonitas sobre a adoção, tanto a terrena quanto a espiritual. É uma escolha feita de propósito. Veja bem, uma coisa é nascer em uma família. Outra coisa é ser escolhido para fazer parte de uma. João capítulo 15 versículo 16 diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês e os nomeei para que vão e deem frutos. Deixe isso entrar em seu coração. Você foi escolhido com um propósito. Deus não te escolheu por acaso. Ele viu cada falha, cada dor, cada momento em que você duvidou do seu valor. E ele ainda disse: esse é meu. Você pode ter sido rejeitado por pessoas, mas foi salvo por Deus. Você pode ter se sentido invisível no mundo, mas o céu te viu antes mesmo de você nascer. Salmo 139 versículo 16 diz: os teus olhos viram a minha forma, ainda sem ter sido formada. Você nunca foi um erro. Você foi uma obra de arte esperando para ser exposta. E agora que você sabe disso, meu querido, é hora de se curar. E a cura do sentimento de não pertencer leva tempo. Não é algo que acontece de uma vez. É um processo contínuo de renovar sua mente com a verdade. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos encoraja: e não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Você entendeu? A mudança não acontece na hora. Ela vem através do processo de renovar a sua mente. Isso significa que devemos ensinar nossos corações a acreditar no que Deus diz sobre nós, que somos amados, que somos vistos, que somos aceitos. Toda vez que você ouvir o medo sussurrar, você será deixado de lado de novo. Você lembre ao medo o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 13 versículo 5 diz: porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, nem te abandonarei. Toda vez que a vergonha aparecer e disser: você não é o suficiente. Eu preciso que você responda com Salmo 139 versículo 14. Eu te louvarei, porque fui feito de forma admirável e maravilhosa. E quando seu coração, aquele coração que às vezes mente, quando seu coração disser: eu não pertenço. Lembre-se de Gálatas capítulo 4 versículos 6 e 7. E, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, que clama: Abba, Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você ouve isso? Você não é um órfão. Você é um herdeiro. Você não precisa pedir amor. Você nasceu de novo nele. Lembre-se disso todos os dias e várias vezes ao dia, se precisar. E vamos ser sinceros sobre esse processo. As coisas nem sempre serão fáceis. Você muitas vezes evita confiar nas pessoas quando já foi decepcionado. E você pode estar lutando com a ideia de que o amor é passageiro e que todo adeus é para sempre.
Essa crença pode dificultar a construção de relacionamentos duradouros. Mas aqui está a verdade. Deus coloca pessoas em nossas vidas para mostrar o seu coração, não para substituí-lo, mas para nos lembrar dele. Lembre-se que o amor verdadeiro existe e reflete o céu. E às vezes a cura vem quando você se permite ser amado, mesmo quando parece estranho. Significa aprender a receber carinho sem desconfiança. Significa parar de precisar testar a lealdade das pessoas, e sim aprender a descansar no cuidado delas. Não acontece da noite para o dia. E não é fácil. É uma entrega diária, um lembrete diário de que sua identidade é segura. Não pelo que você faz, mas por quem você é, por quem você pertence. Nas Escrituras, a adoção não é um detalhe. É o ponto principal da salvação. É um convite para pertencer. Éramos todos órfãos espirituais, vagando longe de Deus. Mas através de Jesus Cristo, fomos trazidos para perto, adotados na família da fé. Efésios capítulo 2 versículo 19 diz: Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa é a linguagem da família. Você pertence. Você tem um lugar na mesa. Você é desejado, escolhido, amado. Você não está apenas sendo tolerado. Você é querido e valorizado. E quando você finalmente acredita nisso, quando isso começa a entrar em sua mente e transformá-la, então tudo muda. Você começa a se ver não como resultado de uma rejeição, mas como um exemplo da salvação. E ao viver essa salvação, faça-o com gentileza. Viva sua vida como filho ou filha do Rei, sabendo que você pertence e vivendo como escolhido. Significa andar com confiança, não com arrogância. Significa mostrar a mesma gentileza que lhe foi mostrada. Significa amar mesmo quando você foi machucado porque você sabe como é se sentir indesejado e você se recusa a fazer qualquer outra pessoa se sentir assim. Sua história de adoção, seja espiritual, emocional ou física, não é uma história de falta. É uma história de amor que te encontrou. Você é a prova de que Deus pega o que o mundo chama de descartado e o transforma em um grande futuro. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos porque tu não és apenas nosso Criador, tu és o nosso Abba, Pai. Obrigado pelo espírito de adoção que troca o medo pelo sentimento de pertencer. Como Romanos capítulo 8 versículo 15 nos lembra, não vivemos mais presos ao medo, mas clamamos, Abba, Pai. Senhor, para cada coração que lutou contra a rejeição, peço cura. Onde houve abandono, que o Salmo 27 versículo 10 ganhe vida. Quando meu pai e minha mãe me abandonam, então o Senhor cuidará de mim. Pai, lembra-nos todos os dias que somos escolhidos. Como Efésios capítulo 1 versículo 5 diz, predestinados para adoção como filhos por Jesus Cristo para si mesmo, conforme o bom plano da sua vontade. Que cada pessoa que ouve estas palavras saiba que tu te alegraste em escolhê-las. Senhor, expulsa todo o medo que tenta nos tirar o amor. Que 1 João capítulo 4 versículo 18 viva em nós. O amor perfeito expulsa o medo. Onde o medo antes dominava, Pai, que a fé tome o seu lugar. Querido Senhor, por favor, ensina-nos a confiar de novo, a amar de novo, e a receber amor sem desconfiança. Deus, cura esse espírito de orfandade que nos faz buscar uma aceitação que tu já nos deste. Que andemos como herdeiros, não como escravos. Como Gálatas capítulo 4 versículo 7 declara, assim, já não és mais escravo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Senhor, para cada pessoa que teve dificuldade em se sentir vista, lembra-as do Salmo 139 versículo 16. Tu viste a sua forma antes mesmo de serem formadas. Tu conhecias todos os dias da sua vida antes que um deles começasse e tu as aprovaste sem condições. Deus, obrigado por nos chamar não pelo nosso passado, mas pelo nosso propósito. Obrigado porque, através de Jesus, não somos mais estranhos, mas fazemos parte da sua família. Hoje, Senhor, escolhemos acreditar nisso. E nada, nem a rejeição, nem o abandono, nem o medo, nem o nosso passado, nada pode nos separar do teu amor. No poderoso nome de Jesus oramos. Amém. Qual é a maior lição que você tirou sobre confiar em Deus,
mesmo quando tudo está difícil. Deixe seu comentário abaixo. Se esta mensagem te deu ânimo, ajude a espalhar a fé. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas lembrem que Jesus é Rei. Para receber mais orações e palavras de fé que vão te manter focado em Jesus, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo.